Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço todos os anjos guardiões. O objetivo do papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para todos, muita paz para todos, né? Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele é desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Vou falar de 3 itens, né? O primeiro item é nós somos sempre convidados para adentrarmos na caminhada do bem, mas por causa da prisão que a gente sempre se encontra, dos desejos mundanos do materialismo, geralmente recusamos esse convite. Outro item é que Jesus envia missionários, né, para ajudar no nosso processo evolutivo. Exemplo é o espírito de Paulo de Tarso. Na sua última encarnação ele veio como Martinho Lutero, né? Outro item que André Luiz fala que a eutanásia mata o corpo físico e o espírito fica preso a esse corpo e mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem o livro, né, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. Quem não possa comprar, entra na internet que tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje, muito bem. O papo de domingo de hoje é a ressurreição do mestre Jesus de Nazaré, né? E na Páscoa, né? Jesus, ele vai ressuscitar na Páscoa. Então tem toda aquela assim, todo aquele evento, né, de ser preso, né, ficar preso, né, vai ser solto, não vai ser solto, até a maioria daquelas pessoas naquele tempo pedindo para soltar Barrabás, que era um ladrão, e para meter Jesus preso e ir até a morte. Então Jesus, na sexta-feira da paixão, né, ele morre, né? No sábado de aleluia, né, quando Judas se mata. E no domingo de Páscoa tem a ressurreição de Jesus. Jesus, ele vem, né, assim, ele vem com uma gênere, né? Então vamos entender o que é a gênere. A gênere, ela foi escrita, né, que eu não sei agora quem escreveu, né? Essa pessoa falou que Jesus tinha vindo com uma gênere. Ele não teve encarnação igual a da gente. Ele bota no livro o que ele quer, né? E para botar o termo a gênere, ele bota que Jesus vem, não faz a encarnação dele, porém ele faz ele se materializa em Jesus, né? É só a colocação dele. E aí ele, na hora da morte dele, ele não sente dor, né? Porque ele é um espírito, né? Então o que é a gênere? Aí ficou para gênere, a expressão a gênere,
é um certo tipo de mediunidade que a pessoa tem, que faz com que esse espírito ele se materialize, né? Ele volta ao mundo físico, né? Aqui no planeta, como ele era antes. E geralmente quem vê são aquela pessoa, né? Aquele médium, ou outras pessoas que têm condições de vê-lo, né? Então Jesus, a ressurreição de Jesus, ele não faz a reencarnação, ele não tem reencarnação ali, né? O que é reencarnar? Reencarnar é o espírito que retorna ao mundo espiritual como Jesus retornou, né? E ele faz uma preparação ou não. Jesus se preparou 1000 anos para ter essa sua encarnação. Ele vem fazer aí o espírito, né, vem fazer a sua reencarnação. Então ele vai vir em outro corpo físico, né, tendo outro nome, né, tendo um outro tipo de vida, né? Então é a reencarnação dele. Ele está encarnando, mas está reencarnando de novo. E ressurreição é quando o espírito volta. No caso de ressurreição muito forte, que nós temos assim grande presença, é Jesus, mas Moisés também, ele apareceu também, né? E outros espíritos também. Então, mais de falar de Jesus, aqui é a ressurreição de Jesus. Então, na Páscoa, Jesus, ele faz sua ressurreição, né? Então, essa ressurreição, ele vem pela gênere. Ele vem como ele era antes. Ele aparece para a gente como um ser humano normal, né? Eu já vi alguns espíritos assim. Então, às vezes, até eu tenho dificuldade de entender se aquele é um espírito mesmo encarnado ou é um espírito que está ali pela gênere que foi materializado, né? Então, às vezes, essa dificuldade que eu tenho quando eu vejo o espírito, né? Então Jesus, ele se materializa. Então, ele é um espírito muito evoluído também, né? Então, ele, além da sua evolução, ele vem para quê? Ele precisava falar com Pedro, ele precisava falar com alguns apóstolos, ele precisava ajudar algumas pessoas. Então, dizem que ele ficou encarnando encarnado não, ele ficou nessa ressurreição dele, mais ou menos uns 3, 4, 5, 6 meses. Aí ele aparecia para outras pessoas também, pessoas que não sabiam como Jesus era. Então, Jesus aparece, né, para ajudar. Tem uma história de um garotinho que ele tem um problema de saúde, né? Ele tinha um problema na perna, né? Acho que era na perna, e ele não tinha mais cura, mas ele tinha que ajudar a mãe dele lá, porque naquele tempo, quando o pai morria, é o filho mais velho, né, que ajudava. Ele tinha 12 anos, então ele tinha que trabalhar. E Jesus, ele cuidava de umas ovelhas. Jesus aparece lá para ele e conversa com ele. Ele estava dentro de uma caverna e conversa com ele. Aí Jesus pergunta para ele o que ele queria. Ele falou que queria ser curado da perna. Então Jesus cura ele, né? Então ele não sabia que ele era Jesus. Ele sabia que tinha um Messias, né, que tinha sido morto, mas ele não sabia quem era Jesus. Então muita gente não conheceu Jesus, né? Jesus não apareceu. Então Jesus apareceu para aquelas pessoas também que depois da morte dele, que não sabia quem ele era. Então ele materializado, né, e aparecia para as pessoas também, e ajudava também. Então ele ficou nesse período mais ou menos da sua ressurreição uns 3 a 4, 5, 6 meses aparecendo assim para ajudar, né, ajudar ainda as pessoas aqui no planeta, né? Então ele vem na Páscoa. A Páscoa era uma festa lá dos judeus, né, que eles tinham anualmente, né? Eles faziam aquela festa. Então Jesus, ele faz a sua ressurreição, até para ficar uma coisa bem mais marcante, né, na Páscoa. Só que, como eu coloquei, tem que fazer essas observações. Jesus, ele não só apareceu ali para aquele grupo, ele apareceu para mais pessoas. E principalmente aquelas pessoas que não conheciam ele, que não teve condições de conhecê-lo, né? Só ouviu falar que era o Messias, mas e sabia que o Messias, e soube que o Messias tinha morrido, mas não conheceram esse Messias, né? Então Jesus foi lá, Jesus fez muita cura, né, para muita gente também,
sem eles saberem que era Jesus, nesse período de ressurreição de Jesus, né? Então, essa ressurreição dele, ele vem com uma gênere, mas não é a gênere que esse escritor ele colocou, né? Ele colocou lá, porque não tinha outro nome, colocou a gênere. E aí, dentro da doutrina espírita, para a gente saber que aquele espírito, independente de ser Jesus ou não, no caso de Moisés também teve, né? Então eles vêm pela gênere. A gênere é o que? Quando o espírito se materializa, né, como ele era antes. Então ele aparece. No caso de Jesus, ele apareceu para os seus discípulos, para algumas pessoas que conheciam ele ou não, né? Então, para as pessoas entenderem que ele é Jesus. Não ia dizer que é um espírito ali, uma pessoa materializada, dizendo que é Jesus, mas não, sem as características dele, né? Então, na Gênesis, essa materialização do espírito, ele é daquela forma, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Trazer essa informação. Agora, no outro papo de domingo, eu vou falar sobre o prana, né? O prana, o que é? O prana tem esse livro aqui, nesse livro aqui, Ramatiz, Evangelho à Luz do Cosmos, né? Pergunta e resposta entre o espírito Ramatiz e o médium Silimage, o Ramatiz ele explica, né, o que é o prana, né? O prana ele é uma vibração muito forte que ele sai do perispírito, né? Então, o que acontece? O espírito, ele tem corpos, tá? Então, ele tem aquela a parte luminária dele, ele tem o búdico, é a parte mais inteligente do espírito, antes que Jesus ficava, né? Ele tem o cordão de ouro que liga o espírito ao perispírito. Ele tem mental superior, né? E ele tem um mental inferior. Os animais, ele não tem mental superior. Só quando ele sai do reino animal, vai para o reino hominal, que é o reino dos humanos. Aí ele tem o mental, vai ter o mental superior. O mental superior é o momento que a gente está estudando, né? Até gravando os vídeos, até ficando em prece, em meditações. Esse é o mental superior que a gente faz uso. O mental inferior é o momento que a gente, né, só pensa em bobagem, pensa em comer, beber, fazer sexo, brigar e brincar, né? É isso que os animais fazem mais, né? Porque eles estão só no mental inferior, né? E quando a gente só fica nisso, a gente está no mental inferior. Aí você tem o perispírito. O perispírito é um corpo, né, muito inteligente. Ele guarda tudo que nós fazemos de certo e errado, de todas as encarnações até essa. E ele que molda nossos corpos, né, de cada encarnação. Então, quando o espermatozoide se une ao óvulo, vai dar um novo ser. Nessa união vai ter milhões de informações trazidas pelo lado materno e pelo lado paterno, né? Por isso que a gente fala, você é parecido com um tio tal, um avô tal, entendeu? Por aí vai, né? E aí esse perispírito está ligado ao nosso corpo, preso aqui no chakra coronário, e fica no meio da cabeça, né? É chamado cordão de prata. Então está ligado aqui. Quando o cordão de prata ele é desligado ou rompido, é quando o espírito vai para o mundo espiritual. Aí acabou essa vida aqui. E aí tem um outro corpo que ele traz as informações, né, do perispírito para o corpo físico e leva essas informações do corpo físico para o perispírito, que é o duplo etérico, né? Então ele traz todas as informações. Então tudo que nós fazemos de certo e errado passa por ele e vai pro perispírito. O perispírito manda essas informações. E o prana, ou seria o sopro da vida, né, como algumas pessoas falam,
ele é uma vibração muito forte para gente, de cura, né? Agora, o prana, ele fica enfraquecido quando nós praticamos muitas coisas erradas através dos vícios. Vício do álcool, vício de comida, vício de sexo, vício de drogas. Então ele enfraquece, né? Então é nesse momento as pessoas vai ter problemas, né? E outras coisas erradas que quando isso é feita, né? O egoísmo, né? Ele vai levar um câncer, né? Ou em outra encarnação, ou nessa mesma encarnação, mas o mais certo é na próxima, né? Então vai levar um câncer e esse prana vai estar fragilizado para jogar as energias, né, positivas de méritos, né, nossa. Então é sobre essa informação que eu vou falar no próximo papo de domingo. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.